Eu tava minerando pelo site Simanhua e achei essa obra simplesmente maravilhosa. É a obra do pai do ano. Então eu quis fazer um vídeo porque deu vontade. Segue aí. A história se inicia com a seguinte menção. Você conhece a fé no destino? Aquele que observa tudo de cima anuncia que não há nada nesse mundo capaz de ser um desafio para o seu pai, que é capaz de resistir a qualquer coisa. Um verdadeiro herói nessa história. Agora essa pessoa que falou aquela frase vai falar um pouco do passado do pai dela, no que parece ser uma memória. Essa pessoa conta que o seu pai dizia que as pessoas moviam seu corpo simplesmente para se manterem vivas. E bom, ele estava certo, né? Enquanto ele estava falando o que o pai dele dizia, ele vai mostrando alguns exemplos, tipo esse cara trabalhando na lavoura, ou esse outro trabalhando na mineração, para ter o dinheiro no final do dia, para poder ter uma... a vida é o quê? A vida não é um morango. Aí do nada tem um carinha random rodeado de pessoas mais random ainda. Então essa galera grita pra atacar o cara. O que eu particularmente acho que não é tão random assim, porque já mete pau na cara de um, já mete pau na cara do resto da galera e mete pau na cara de todo mundo. Enquanto ele tava ali massacrando geral, ele conta que todos tiveram que fazer o que fosse preciso, o seu melhor, para que eles apenas sobrevivessem, para que eles apenas se mantessem vivos. Ele deveria ficar orgulhoso por ser o chefe da família. E ele está perto de se tornar todas essas coisas. Ele está perto de se tornar pai. E enquanto ele treina, ele conta que ele estava determinado a se tornar aquele cara com 3 esposas e 7 concubinas. Rico o suficiente para que ele pudesse comer um arroz puro e branco com qualquer comida que fosse possível imaginar. Então corto para uma cena dele sendo espancado. E ele conta que apesar do seu treinamento rigoroso e cansativo, onde ele tinha apenas 2 horas para dormir, sem contar as refeições e as necessidades ocasionais, apesar disso, ele nunca foi capaz de vencer o seu pai. Em pensamento, seu pai dizia para ele não se preocupar com isso, pois ele era muito habilidoso e com aquela habilidade ele poderia ganhar a vida, fazendo o que ele fazia. E se ele fosse cuidadoso o suficiente, ele poderia ter uma vida abençoada, assim como ele tinha. Ele diz que o pai dele sempre foi muito humilde, mais do que a verdade, e tudo que ele queria ser era igual ao pai dele. Mas diferente do pai dele, ele sempre foi muito ambicioso. Então ele treinou duro, ele acreditava que quem treinasse daquele jeito teria que ter o seu nome reconhecido em todas as terras, mas a coisa realmente importante era se o esforço dele ia valer de alguma coisa. Depois que seu pai morreu e ele começou a atuar como lutador, ele ganhou o apelido de Solucionador de Problemas. Apelido bosta do caralho. E para não se sentir frustrado, ele dizia a si mesmo que o pai dele era insuperável. Seu pai, até aquele momento, era o único que ele não havia conseguido derrotar. Apesar de seu pai ter dito para ele nunca pisar naquele mundo onde os homens voavam pelo céu, e mesmo com esse aviso, ele decidiu entrar no mundo do Murim, o mundo das artes marciais. Ele pensou que ele teria chance, ele foi otimista. Ele estava confiante de que poderia ganhar uma luta contra qualquer um deles, não importasse quem fosse. Bem, ele não quer falar sobre isso. O cara, aparentemente, ele tomou uma sova. Então após isso ele seguiu a sua vida de viagem errante, e foi numa dessas viagens que ela entrou em sua vida. Aos seus olhos, ela era alguém que não estaria ao seu alcance. Ele nunca iria esquecer ela, e para sempre ele iria amá-la. Ela era uma dama de uma família rica. Bem, pelo menos essa foi a primeira impressão que ele teve dela. Ela estava vestindo roupas caras, inteiramente de seda. Ela era deslumbrante. Uma verdadeira dama, linda, graciosa em cada palavra. Ela era uma pessoa totalmente diferente dele. Ele só podia ver com admiração. E mesmo depois de se casarem, as pessoas ainda tentavam parecer bem na frente dela. Ou talvez porque ela apenas parecia esse tipo de pessoa. Ela era um tesouro muito precioso. Ela era sua e somente sua. Ele queria que ela não sentisse nenhum tipo de arrependimento por ter escolhido viver com ele. Então ele trabalhou duro, ele ganhou o máximo que pôde. Ele só queria dar o melhor para ela. Mas ele não poderia fazer exatamente isso, porque o dinheiro que antes era o suficiente para ele
para eles agora não era. Embora ele gastasse quase nada para economizar, ele sentia que ainda não era o suficiente. E agora aparece ele entregando dinheiro para ela e pedindo desculpa por ser muito pouco. Então ela diz que ela é muito grata por qualquer quantia que ele traga e agradece pelo seu trabalho duro. Aí aparece a galera chamando ele de gado aqui, mas ele pouco se importa. Então ele diz que não poderia culpá-los, afinal de contas, quem não sentiria a inveja de sua esposa? Aí aparece a esposa dele grávida e ele diz que não trocaria esse momento por nada. Nesse momento ele era o homem mais feliz do mundo. Então ele disse que era algo que ele poderia amar pelo resto de sua vida. E só de pensar nisso, ele chorou de alegria. Para um homem que não tinha nenhum tipo de família depois que seus pais morreram, não havia nada no mundo que ele desejasse mais do que a sua própria família. Naquele momento, ele realmente teve tudo. Então, com todas as suas forças, ele gritou. Cara, aqui já ficou claro que aconteceu alguma merda, mas bora seguir. De um lado para o outro, ele anda nervoso em frente à sua própria casa. Ele queria estar com ela, ele queria sentir dor por ela. Nesse momento a porta abre e uma senhora sai. Era a parteira. Ela diz que já fazem 5 horas, é como lidar com uma montanha, um verdadeiro desafio, e não há nenhum sinal do bebê. Então ela pede para ele escolher entre a mãe e o bebê. Então ele pergunta para Deus o porquê ele nunca coloca sorte em seu caminho. Chorando, ele diz que a escolha é óbvia. Ele escolhe a mulher dele. Um grito ecoa de dentro da sala. Não, nunca. Era a mãe das crianças, a sua esposa. Então ela diz que não importa o que aconteça, ela terá esse bebê. Então, preocupados, eles pedem para que ela volte à cama. E chorando, ela pede para que ele prometa. Então, preocupado, ele promete, mas ele só quer que ela volte para a cama. Então a parteira, preocupada, pergunta se ela está louca. Ela não deveria sair do quarto daquele estado. Assim a parteira a leva de volta para dentro da casa. Então novamente os gritos podem ser ouvidos. Então ele escuta gritos e esses gritos dizem que o seu filho já está nascendo. Choros podem ser escutados e é um menino. Seus olhos se enchem de lágrimas, então ele chora. Mas novamente choros podem ser escutados. Então a porta se abre, é a parteira dizendo que não é apenas uma criança, são 3. Então ela diz para ele buscar 2 mulheres rápido. Já aparece a cara dele pensando nas fraldas. Então pique o Usain Bolt, ele já sai correndo atrás das mulheres. Então aparecem as 3 crianças e cara, me disse, não são a coisa mais fofa desse mundo. São 2 meninos e uma menina. E ela pergunta se ela fez bem. E ele só tenta segurar o choro. Então ela fala para ele ir abraçá-los. Então ele pensa que ele não chorou nem quando foi esfaqueado 3 vezes. E enquanto ele olha para as crianças, ele pensa, meus filhos, eles são meus filhos. Ela o chama e ele responde. Com lágrimas em seu rosto, ela pede perdão. Assustado, ele questiona, o quê? Eu deveria estar com você. Ela sempre esteve ao lado dele, ela está falando como se estivesse indo a algum lugar. Então o vídeo vai ter que acabar por aqui. O vídeo termina por aqui, então eu espero que vocês tenham gostado. É o primeiro vídeo que eu tô fazendo, então eu ainda tô descobrindo as capacidades do meu aparelho aqui. Acho que o padrão de vídeo vai ser esse, acho que vai demorar só cerca de 10 minutos mesmo. Então eu vou trazer vídeos sobre outras obras também, e principalmente sobre essa, porque foi essa que me fez, na verdade, começar a postar aqui. Então é isso aí, galera, até a próxima.